Aleluias. Tem uma história que eu gosto muito. Muito, muito, muito. É a história de um homem que, durante toda a sua vida, ele teve uma vida assim, muito especial, de um relacionamento muito profundo com Deus. Toda a sua vida. E os anos foram se passando, ele foi fazendo a obra de Deus, e quando ele chegou na velhice, ele foi fazer um exame de rotina e descobriu que estava com uma doença incurável. Ele ficou tranquilo, sabia dos propósitos de Deus para a vida dele, mas a família entrou em desespero. Eu gosto muito dessa história. E um dia ele ficou internado e o médico chamou a família e falou assim: olha, não temos mais o que fazer. E conversou muito francamente com ele, falou: não tem jeito. Até aqui o que a gente podia fazer nós fizemos, e o senhor tem pouco tempo de vida, nós vamos liberar o senhor para ficar em casa, para estar perto da família. E a família entrou em desespero. E o pastor dele, além de ser pastor amigo dele, ele colocou um propósito na mente e falou assim: olha, eu vou visitá-lo. Em solidariedade, eu quero ser o primeiro a solicitá-lo, com amor, eu quero visitá-lo. E ele foi liberado, foi para casa. Aí quando o pastor chegou, olhou, tinha uma cadeira do lado da cama. E o pastor ficou meio constrangido, meio triste, porque já tinha uma cadeira lá, subentendia-se que alguém já tinha ido visitar. E eles conversaram, falaram várias coisas, e o pastor falou: olha, eu tenho algo para te confessar. Falou: o que é? Eu falei: eu tinha colocado no meu coração o desejo de ser o primeiro a te visitar. Ele falou: não, mas o senhor é o primeiro. Ele falou: não, mas e a cadeira? Ele falou: não, sabe o que é? É que todas as vezes que eu vou conversar com Deus, eu puxo uma cadeira, eu coloco e falo: Deus, senta aí, vamos bater um papo, Senhor. Vamos conversar. E o pastor foi embora muito satisfeito de ver a intimidade que aquele homem tinha com Deus, de poder ter a identidade de entender que Deus estava ali ouvindo. E foi embora. Alguns dias se passaram, aí a filha desse rapaz foi até a casa do pastor e falou: olha, pastor, eu não tenho boas notícias. Eu falei: por quê? Porque meu pai faleceu. Aí falou: então vamos lá para poder fazer o ato férito. Ele falou: olha, pastor, meu pai estava muito bem, eu saí de casa e ele estava muito bem, feliz, por isso que eu tive a liberdade de deixá-lo sozinho em casa. Fui comprar algumas frutas, algumas coisas, fazer uma sopa para ele, e quando eu voltei, ele já estava morto. Mas o que nos intriga até agora é que quando nós chegamos, ele não estava morto com a cabeça no travesseiro, ele estava morto com a cabeça na cadeira. Aquele homem morreu acreditando que estava morrendo no colo do Senhor. Isso é intimidade. Isso é intimidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essa noite Deus quer falar com você a respeito de intimidade. Intimidade. Por isso eu queria pedir para que você abrisse a palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo 1 de Jonas. Agora eu falei para os irmãos, eu quero ser objetivo, quero ser rápido. A palavra de Deus diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí no versículo 5, então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente.
Aí nós vamos lá para o versículo 9 do capítulo 2 de Jonas. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Aí nós vamos lá para o capítulo 4, no versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Aí diz assim: e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Essa é a palavra de Deus. O livro de Jonas, ele é interessante, porque o livro é um livro em que ele não é tratado só no meio cristão, mas também no meio secular. Você pode ir nas escolas e você vai ver a história de um homem que foi engolido por um peixe. E o texto fala de um momento em que Deus se apresenta para Jonas e fala para ele: Jonas, dispõe-te. O que é dispor? Se apressa, se ajeita, se arruma, se organize para você fazer o que eu escolhi você para fazer. Então, da mesma maneira, Deus está dizendo para você nessa noite: dispõe-te, dispõe-te, se prepara, se organiza, porque grandes coisas eu vou fazer na tua vida, grandes coisas eu vou fazer. Mas o texto diz também que Jonas, ele se dispõe, imediatamente se dispõe, e ele se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. E o interessante é que a fuga de Jonas é uma fuga pensada, organizada. Ele realmente se dispõe, ele se organiza, ele se acerta. Por quê? Ele vai, ele paga a passagem. Ele não vai como clandestino no barco, ele vai como pagador, ele paga a passagem. E o texto diz que quando ele está em alto mar, vem uma grande tempestade. E por que as pessoas não se incomodam com Jonas pelo fato de ele estar dormindo? Porque ele não era clandestino, ele estava lá consciente do que estava fazendo. E é uma característica que nós temos também. Tem situações em que nós estamos fazendo alguma coisa que não é correto, não é certo, mas nós não arredamos o pé. Nós pagamos um preço, decidimos ver do que vai dar. Aconteça o que acontecer, a minha posição eu não mudo. Nós somos assim. Queremos ver até onde vai acontecer a situação, até onde vai dar. E Jonas estava ali. Mas aí, o texto diz que ele é lançado ao mar, e aí surge o primeiro transporte alternativo, que é o peixe. Deus manda um peixe, transporte alternativo, e leva ele para onde deveria ser mandado. E aí, vomita ele, ele vai, prega em toda a cidade, as pessoas se arrependem, e depois, por causa de uma balbueira, uma mamona, ele gosta da mamona, porque evita dele tomar sol, e aí a mamona morre, a balbueira morre, e ele se ira e Deus mostra para ele a respeito da graça. Pronto, esse é o texto de Jonas. O texto de Jonas fala algo muito importante, que é a respeito da intimidade. E é isso que Deus quer falar com você nessa noite, a respeito de intimidade. O que é intimidade, irmãos? Intimidade, quando nós pensamos a respeito de intimidade, nós pensamos o quê? Intimidade é a oportunidade de nós podermos falar para Deus tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos. Mas é além de tudo isso. Intimidade, irmãos, é você ter a oportunidade de ouvir o que Deus quer falar. É você entender o que Deus quer falar. Isso é intimidade. A questão de chegar aqui e ministrar que Jonas era rebelde, que Jonas quis fugir, isso é muito insignificante. Sabe por quê? Porque era esperado que Jonas fizesse aquilo. Imagine você faz alguma coisa para mim, talvez eu tenha dificuldade de perdoar, talvez eu tenha dificuldade de me relacionar com você novamente. Agora imagine eu saber que
as pessoas que estavam, os ninivitas, eles eram especialistas em quê? Eles matavam os judeus e faziam como aquele filme do Predador. Eles cortavam a cabeça das pessoas e faziam pirâmides. E deixavam secar no sol as pirâmides e adoravam o mau cheiro que vinha dos crânios. Agora você imagina a pessoa saber que alguém fez isso com alguém da família. Você quer que a pessoa se exploda, você quer que a pessoa morra. Então a atitude de Jonas de ter fugido era esperada. Como algumas atitudes que você tem também são esperadas. Deus conhece você. Assim, irmãos, como algumas atitudes que você tem são esperadas. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. O grande problema, sabe qual que é? É que nós nos escondemos de Deus. Nós nos escondemos de Deus, mas não fugindo para outros lugares. Eu sempre digo isso. O grande problema do homem é viver personagens. O grande problema do homem é ele vive tanto personagem, ele interioriza tanto personagem, que ele se apresenta a Deus como esse personagem. Deus não muda personagens, Deus muda homens. Aleluia. Deus muda homens. E aí você fica esperando que Deus haja na tua vida, sendo que você está interpretando. Não tem como. Então algumas atitudes que você tem são esperadas. Então Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está argumentando. Deus sabe. Deus sabe. Talvez o teu pastor não sabe, o teu marido não sabe, a tua esposa não sabe, mas Deus sabe. Aleluia. Mas o importante nessa noite, meus irmãos, é que nós precisamos perder essa visão mesquinha nossa, de acharmos que intimidade é podermos nos apresentar a Deus para poder dizer: Deus, eu estou sentindo isso, isso e isso. E no texto nós vemos o quê? Que Deus, ele se apresenta para Jonas para dizer o que ele está sentindo. É isso que Deus quer com você. Deus quer ter a oportunidade de poder dizer tudo o que ele está sentindo para você. Nós vivemos monólogos diante de Deus. Aqui em Jonas, Deus se apresenta para Jonas e diz: Jonas, você percebeu que o povo lá, o pecado dele é tão intenso, que está chegando às minhas narinas, eu estou vendo o pecado, eu vou ter que destruir o povo. Compartilhe isso comigo, Jonas. Sabe o que é isso? É o que Deus quer fazer com você. É o que Deus quer fazer com você. Sabe o que Deus quer? Deus quer chegar para você e falar: irmão, ô filho, ô filha, acorda. Sabe quando você acorda de noite e perde o sono? E aí sabe o que acontece? Você vai no banheiro, aí você toma uma água, e você continua andando para lá e para cá na casa, aí você vai: puxa vida, eu estou sem sono. Aí sabe o que você faz? Você vai lá e vai assistir televisão até pegar no sono. Quando na verdade, sabe o que Deus está fazendo? Olha, filho, só que você não entende. Olha, filho, nesse momento tem alguém clamando, tem alguém chorando. Compartilhe isso comigo, ora junto comigo, participa disso comigo. Eu sempre digo uma coisa importante, irmãos: não basta você ouvir a voz de Deus. Não basta. Não basta você saber quem está falando. Por quê? Veja bem, você está andando, peraí, é uma voz. Hã? Não basta você ouvir a voz. Não basta você identificar quem está falando. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Não basta você saber o que está falando. Porque eu posso estar andando aqui e falando: stop, não estou entendendo, e eu estou caminhando para o ribanceira, estou indo para o buraco. Stop, só você vai cair no buraco. Ainda vou culpar Deus porque ele deixou cair. Então não basta você ouvir, não basta você saber quem está falando, não basta você entender o que está falando, você tem que cumprir o que está sendo dito. Aleluia. Não adianta você chegar aqui nessa noite, é festa, é aniversário, é o segundo ano, não adianta você ouvir a voz de Deus, não adianta você identificar que é Deus que está falando com você,
Não adianta você saber o que ele está dizendo e sair daqui e ter participado de mais um culto, de mais uma festividade e continuar do jeito que você está. Não adianta. Deus não está feliz com a situação em que você está vivendo. Esse grau de intimidade que você está vivendo é insignificante perto do que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer proporcionar coisas grandes para você. Mas você precisa entender. Você precisa entender. Você precisa entender que Deus não quer limitar você só em coisas pequenas. Eu sempre digo uma coisa importante, irmão. Deus não está compromissado em realizar os teus sonhos. Deus não está. Foge dessas teologias que Deus vai fazer. Deus não está compromissado em realizar os teus sonhos. Deus está compromissado em realizar os sonhos dele a teu respeito. Os sonhos de Deus fazem com que os teus sonhos sejam insignificantes, sejam tolos, porque nós olhamos daqui na rua, que aí nós achamos, estava conversando com o pastor, aí nós achamos, tem projeto de quebrar daqui para ali, de poder deixar as crianças lá embaixo. Esses são os sonhos do pastor, os planos dessa igreja. Mas se você começar a olhar os planos de Deus, nós podemos fazer com que esse bairro inteiro conheça o Senhor através desse lugar. Aleluia. Você pode, mas para isso acontecer, você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que ser íntimo de Deus. Não basta simplesmente você se lamentar, não basta simplesmente você falar do que você está sentindo. Chegou o momento de você ter sensibilidade para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Por isso que a gente vive angustiado. Por isso que você vê servo de Deus rastejando. Sabe por quê? Porque não escuta. Porque não escuta. Existem situações em que Deus fala, mas tem situações que Deus se cala, não é? Então, quando Deus se cala, é para você falar. Ai, Deus se calou, não está falando comigo, porque Ele quer te ouvir. Mas tem situações que você, você tem que ficar em silêncio. Você percebeu que você fala demais? E aí não dá tempo de você ouvir. Sabe o que eu escrevi na minha Bíblia? Verdade, eu mostro para você no final, eu mostro para todo mundo. Eu escrevi na minha Bíblia assim: Edilson, cala a boca, você fala demais. Escrevi aqui na minha Bíblia: cala a boca, você fala demais. Nós falamos demais. Nós atropelamos. Aí sabe o que acontece? Você está andando e Deus está falando: olha, vai por aqui, anda por aqui. Nós temos sensibilidade para ouvir o que o diabo diz, mas não o que Deus diz. Quer que eu prove para você? Deus, se Ele te prometer uma coisa, irmão, Ele vai falar uma vez só. Você pode olhar na Bíblia, Deus não fica se repetindo. Deus, Ele fala uma vez só: olha, Alcova, eu vou te abençoar, ponto final. Ponto final. E aí sabe o que acontece com a gente? Nós nos comportamos como aqueles que ainda seguem gurus. Se Deus prometeu para você vai acontecer, ponto final. E aí nós ficamos migrando de culto em culto, esperando ouvir o que Deus já falou. Não, mas Deus falou aqui. Não, mas eu preciso ir naquele culto para Deus falar o que Ele já falou. Deus, Ele não vai falar. Ele não vai falar. Nós precisamos amadurecer em intimidade com Deus. Deus, não sou eu, Edilson, que te prometo uma coisa agora e amanhã eu não vou fazer. Se Deus prometeu, Ele vai falar uma vez só. Quando Ele fala para Abraão assim: vai que eu estarei contigo, ele foi até o final. Quem retrocede, quem volta atrás, quem comete meninice, quem faz pecado, quem toma atitudes impensadas, somos nós. Deus não. Então essas atitudes de Jonas eram esperadas. E aí, vou correr. E aí sabe o que acontece? Aí nós entramos no segundo ponto importante. Nem sempre, quando você está vendo frutos, quer dizer que você está bem. Nem sempre, quando você está vendo frutos, quer dizer que você está bem. Jonas, ele estava fugindo de Deus.
E ele está lá no barco, não estava clandestino, dormindo tranquilo. Mas por quê? Estressado, angustiado, consciente, sabedor de que ele estava contrariando o que Deus tinha mandado. Está estressado, está perdido, angustiado. E a angústia vai você pesar, você vai ter sono. E aí sabe o que acontece? Ele não fala nada. Ele só fala para aqueles homens o seguinte: olha, eu estou fugindo de Deus. E aí o que acontece? Pode me jogar na água. Jogam ele na água. E sabe o que acontece, irmãos? O barco inteiro reconhece Deus, inclusive faz voto. Ele não pregou para ninguém no barco. E a atitude dele ter falado que ele estava fugindo de Deus, se jogasse, parou, todo mundo se converteu. Ele estava fazendo o que Deus queria? Não. Ele estava fugindo de Deus e todo mundo se converteu. Então nem sempre quando você está vendo frutos, quer dizer que você está bem. E uma coisa complicadíssima ainda de tudo isso, o teu pecado, a tua falta de posicionamento, faz com que as pessoas que estão do teu lado vivam consequências pela tua desobediência. Aqueles homens não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, eles estavam sofrendo consequências por isso. Então, irmão, para de fugir de Deus. Para de fugir da responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Para de achar que você é pequeno, que você não pode, que você é insignificante, que todo mundo é melhor do que você. Você pode. Você pode. Você pode. E um detalhe importante aqui: tem gente confundindo evangelho com autoajuda, que você vai ter fórmulas prontas. Isso aqui não é fórmula pronta, não. Eu não estou aqui ministrando para você sair daqui leve, pronto, eficaz, com a autoestima, nada disso. Eu estou aqui ministrando o que Deus está falando para você. Eu sempre digo uma coisa, irmão: crente não precisa de ninguém batendo nas costas dele, abraçando. Crente precisa de homens e mulheres que tenham um compromisso em dizer a verdade, custe o que custar. Custe o que custar. Eu falava para o irmão lá atrás, sabe aquela frase, Deus não escolhe capacitados, né? Capacita os escolhidos. Eu não digo isso. Deus está à procura de pessoas que se disponham. Se você se dispor, se você acreditar que você pode, Deus vai usar você. Deus vai usar você. E dentro dessas características, sabe o que mostra? Qual a tua motivação? Qual a tua motivação? Qual a tua motivação? Por que você está aqui? Sabe por quê? Nós vemos no texto aqui, irmãos, o seguinte: Jonas, ele vai para Nínive, ele prega para aquelas pessoas e todo mundo se converte. E sabe o que acontece com ele? Quando ele acaba de pregar, ele pede a morte. Sabe por quê? Porque ele pregou por obrigação. Ele pregou por obrigação. E é o que acontece no nosso meio. Sabe por que muitas vezes nós fazemos as coisas temendo as consequências? Jonas, ele foi pregar em Nínive, sabe por quê? Porque ele temeu as consequências, porque ele viu o vento, porque ele viu o barco girando. Será que é assim que nós não nos comportamos? Será que não é assim? Será que não é assim que nós agimos? Fazemos muitas coisas por obrigação, fazemos muitas coisas para ser aplaudido, para ser reconhecido. Ruth Hermes, ela diz uma coisa legal, ela diz assim: Senhor, tu sabes, tu me conheces, tu sabes como eu reajo debaixo dos holofotes, mas como será que eu reagiria se tu me apontasses uma bacia com água, e nessa bacia tivesse que lavar os pés de uma velhinha todos os dias, meses e anos, e tudo isso acontecesse no anonimato de ninguém visse? Ser servo de Deus, quando as pessoas podem te aplaudir, é muito fácil. Eu quero ver você ser servo quando ninguém está lá para te ver, ninguém está lá para te aplaudir, ninguém está lá para te reconhecer. Você tem que fazer as coisas por intimidade, você tem que fazer as coisas por amor. E para terminarmos, irmãos, Deus, quando fez o chamado para Jonas,
Assim como ele chamou Moisés. Ele falou assim: Moisés, isso é intimidade, irmãos. Moisés não estava falando com ele. Ele falou com Moisés: Moisés, o meu povo está clamando, Moisés. Aí ele chega para Abraão e fala: Abraão, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Abraão, compartilha comigo aqui, Abraão, eu tenho muito para te dizer. Sabe esse monte que você subiu agora, em que eu pedi para o seu filho ser sacrificado? Apareceu um cordeiro, não apareceu? Então compartilha desse momento comigo. Compartilha, Abraão. Sabe por quê? Porque o meu filho, Abraão, o meu filho, daqui a algum tempo, vai subir no mesmo lugar. E nesse mesmo lugar que o teu filho ia ser sacrificado, o meu vai ser sacrificado. Compartilha desse momento comigo, Abraão. E aí nós vemos lá na frente, com Adão, Adão, é isso que Deus quer ter com você. Intimidade. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? É que quando Deus fala com Jonas, e Ele manda Jonas para Nínive, sabe por que Ele manda Jonas para Nínive? Ele manda Jonas para Nínive da mesma maneira que Ele manda Elias, que estava lá na caverna, ungir rei, ungir profeta. Porque nos momentos em que você estiver mais ferido, é nos momentos que Deus mais vai atribuir responsabilidades para você entender que Ele cuida de você. Então, irmão, quando eu estava orando para ministrar aqui, Deus mostrava para mim que tem muitas pessoas feridas aqui. Deus mostrava para mim que tem pessoas que precisam de restauração. Deus mostrava para mim pessoas que estão sorrindo, estão festejando, mas estão doentes. Pessoas que precisam de cura. Pessoas que precisam se arrepender, pessoas que precisam perdoar. Pessoas que precisam acreditar de novo no chamado que Deus um dia fez. Chega desse papo: em 1950 eu orava, era uma bênção. Aquilo que você fazia há 50 anos, há 30 anos, há uma semana atrás, é o mesmo Deus que fazia, que ainda pode fazer. Mas o melhor de tudo, não sou eu, não é o pastor, e nem o próprio Deus, mas é você que tem que acreditar. Você tem que acreditar. Ninguém pode provar ao contrário do que Deus prometeu, nem você. Nem você. Então eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Eu queria que agora você pensasse o quanto Deus é bom. O quanto Deus, Ele busca ter essa intimidade com você. O quanto Deus tem cuidado de você. Sabe aquelas vozes que você, não, eu não vou falar porque acho que eu vou falar de mim mesmo. É Deus que está falando com você. Deus escolheu Jonas para poder fazer uma grande obra em Nínive. Mas o grande objetivo de Deus não era Nínive, era curar as feridas de Jonas, porque ele estava ferido, machucado, angustiado, estava desprovido de perdão. E Deus nessa noite quer curar você. Deus quer fazer dessa noite não mais um culto de festividade, mas uma festa, não temporal, mas duradoura. Deus quer curar as feridas da sua alma. Feridas que ninguém sabe, ninguém vê, que você não tem coragem para dizer para ninguém. Uma palavra que foi lançada, algo que você se entristeceu. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em desistir do ministério, pensando em desistir da sua vida, pensando em desistir do seu casamento, do seu trabalho. Mas Deus nessa noite quer te dizer que Ele está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando do seu ministério, Deus está cuidando do seu casamento, Deus está cuidando da sua vida por completo. Oh, aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Olha aqui para mim, irmão, para nós terminarmos. Lembra lá quando o irmão falou a respeito da tempestade? Jesus estava no barco dormindo, não estava? Mas tem uma outra situação, até preguei na Daniela isso uma vez. Tem uma situação que Jesus está no barco dormindo e vem a tempestade. E tem uma situação em que Jesus está na margem e a tempestade acontece. Então, irmãos, Jesus estando no barco ou não estando, a tempestade vai acontecer. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? Que se ele estiver no barco, ele vai acordar e a tempestade vai parar. Se ele não estiver no barco, ele vai vir andando por sobre as águas para socorrer você. O socorro está vindo, o socorro está chegando, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar.